Hoje é a terceira palestra desse curso. O tema hoje é o conjunto de leis regentes fundamentais, que regem todo o universo, os dois universos, o cósmico e o anímico. Cósmico e anímico, intimados por Deus. Então, essas leis regentes fundamentais são infinitamente simples nos seus fundamentos e são infinitamente complexos nos seus desdobramentos. Nós aqui na carne, um planetinha como o nosso, um grãozinho de areia no universo, estamos vivendo desdobramentos dessas leis fundamentais. É que nesse verdadeiro formigueiro humano, a sociedade humana nós não percebemos, uns porque desconhecem, outros porque distraídos, e outros por outras razões. Nós não percebemos que nós convivemos com esses desdobramentos dessas leis fundamentais de uma forma caleidoscópica, multifacetada. Então é preciso ter os fundamentos, e com base nos fundamentos, ao nós examinarmos a realidade social que nós convivemos, que nós vivemos, a gente perceber que nós estamos convivendo realmente com esses desdobramentos. É isso que nós vamos tentar mostrar aqui. Então, hoje, as leis que nós vamos examinar são 5 leis. A lei de emanação, a lei de movimento, a lei de imortalidade, a lei de existência e a lei de habitação cósmica. Esse conjunto de leis é chamado de Código Imortal. O Código Imortal. Que no passado, chamava-se doutrina secreta. Nos cenáculos antigos, esses fundamentos todos, essas leis fundamentais, eram ensinados nesses cenáculos, nos templos iniciáticos, para espíritos selecionados, não era para qualquer um. No passado. Depois, com Jesus, essa doutrina secreta, lugar fechado, passou a denominar-se doutrina do caminho do Senhor. Jesus chamava de doutrina do caminho do Senhor. E Jesus passava essa doutrina àquele povo iletrado da forma mais infantil possível, porque ele dizia: quem devo comparar essa geração, espiritualmente falando, crianças? Então, quem vai aos 4 evangelhos vai verificar que Jesus tratava aquela geração como crianças. Tanto que ele chegou a dizer: muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas vós não podereis suportá-las agora, na época, 2000 anos atrás. Mais tarde, quando Elias vier de novo, todo mundo sabe já quem é Elias, irá vos conduzir em toda a verdade. E ele realmente voltou, mas em várias encarnações, as mais conhecidas, a penúltima na França, no Kardec, e a última no Brasil, no Oswaldo. Essa doutrina do caminho do Senhor, nesta encarnação, ele chamou de Código Imortal. É o Código Imortal. Quem for aqui ao Evangelho Eterno, vai verificar que ele chama de o Código Imortal. O código, quer dizer, o conjunto de leis. Isso que é um código, não é? Um conjunto de leis. Só que são leis imortais, válidas para todos os dois universos que estão sendo contidos, albergados no infinito, que é o lado espacial de tudo. Então,
essas leis fundamentais, nós vamos tentar estudar de uma maneira sintética cada uma delas. A primeira delas, então, é a emanação. Não, antes de estudar essas coisas, vamos explicar um pouquinho como é que se fazia as seleções nesses tempos iniciáticos, que eu acho muito importante. Vocês teriam que ler uma obra chamada Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, ou então uma obra muito importante, que é a mais importante que essa, que é Os Grandes Iniciados. O autor é um francês, Édouard Chiré, que esse mestre recomenda, inclusive. Esse Édouard Chiré viveu no século XIX. Essa obra saiu no finalzinho do século XIX. É uma obra editada por todos os esoteristas. Por quê? Porque e trata das iniciações antigas. Os grandes iniciados trata dos iniciados, das iniciações antigas. Por isso que é uma obra ligada, então, ao esoterismo. Esoterismo com ES, que é o chamado ocultismo, nos tempos iniciados. Vamos explicar assim rapidamente para vocês entenderem como é que as coisas se passavam. Primeiramente, deveria dizer que isso vem, esses tempos vêm de épocas imemoriais, né? Muito lá para trás. Até muito antes da antiga Atlântida, até 20 mil anos atrás, até muito antes do dilúvio de água, tudo isso. Mas vamos trazer um pouco mais para cá, que a obra do Édouard Chiré recomenda e analisa. Em síntese, o que ele diz? Ele diz que nesses tempos iniciáticos, primeiro havia uma seleção, não era para qualquer um. Então, espíritos de escola encarnados, grandes espíritos encarnados, com aquela missão, espíritos que vinham em missão, eram selecionados através de evidências, de sonhos proféticos, chamamentos de sonhos, convívio, audiências, desdobramentos conscientes. Então eles iam sendo selecionados e iam para esses tempos iniciáticos. Quando chegavam no tempo iniciático, havia principalmente no Egito, ele cita muito o tempo do Egito. Todo mundo sabe que o Egito, no passado, era uma biblioteca de pedras, né? Em que as paredes das criptas dos templos, em hieróglifos, eram as páginas. O conjunto das páginas dos templos eram livros. E o conjunto de livros, o conjunto de templos, uma biblioteca de pedras. Por isso que o Egito é chamado uma biblioteca de pedras, né? Então, nesses tempos iniciáticos egípcios, principalmente de Hermes Trismegisto, Moisés e tantos outros, como é que era feito o recrutamento? Era dessa maneira que eu acabei de dizer. Os aspirantes à verdade, eram submetidos a testes. Havia uma série de testes que ele cita, que não convém estar citando aqui. A seleção já era muito difícil desses testes. Depois, no átrio do templo, no hall do templo, havia uma entrevista. O entrevistado ficava de frente para um hierofante, que é um mestre, e na sua frente, do lado assim, ficava uma estátua de Ísis, com um véu. Daí porque tem muitas obras esotéricas chamadas Ísis sem véu. Por que é o véu? Porque a Ísis representava a verdade. Ísis, a verdade. E o véu, quer dizer, a verdade estava velada para esses espíritos. Por quê? Apesar de serem grandes espíritos, maravilhosos espíritos, quando se encarnam, funciona uma lei, a lei do esquecimento. Esquece. Terão que se reeducar. Vejam, Jesus e João Batista, só para servir de exemplo, aos 13 anos foram para os 2 tempos iniciáticos. Jesus, no tempo dos essênios, na região de Engarve, nas margens do Mar Morto, onde ele foi se iniciar, com 13 anos. E o João Batista
foi no tempo iniciático às margens do Lago Morto, nas fronteiras do Egito. Ambos ficaram 16 anos se iniciando. Eles saíram, abriram as portas dos cenáculos para ir divulgar a verdade publicamente durante 7 anos, com 29 anos. Jesus durou 36 anos e meio, não 33, eu não lembro do calendário. Então, durante 7 anos só que Jesus passou, publicamente. Mas veja a preparação, 16 anos se preparando, ambos, 2 Cristos tiveram que ter uma preparação nessas condições, para depois ele divulgar a verdade. Então, esse Hierofante dizia: vocês são aspirantes à verdade, aspirantes a levantar o véu de Ísis. Vamos começar com um teste, porque Deus não testa. Nossa encarnação é um grande teste dividido em pequeninos testes. Então, qual é o primeiro teste? O teste da renúncia, da perseverança e da paciência. O que quer dizer isso? O aspirante à verdade, aspirante a neófito, ele passava 7 dias varrendo o ato do templo. Precisava ter paciência, precisava ter renúncia, perseverança. Lá dentro, quando ele passava por essa fase, aí ele era submetido àqueles enigmas, aqueles símbolos. Nas iniciações se usavam muitos símbolos. Então era preciso estar sempre decifrando os símbolos. Cada símbolo representava uma verdade. E era preciso que o aspirante à verdade, esse neófito, soubesse interrogar os símbolos, fazer os símbolos falarem. E isso demorava muito tempo. Por isso que eles ficavam anos e anos dentro do templo, e precisavam renunciar à vida lá fora, precisavam ter muita paciência, muita renúncia. Se Jesus e João Batista demoraram 16 anos, houve espíritos que demorou 22 anos. No caso de Pitágoras. Pitágoras se iniciou nos tempos egípcios. Depois de 22 anos é que ele saiu para ir acender as tochas dos templos iniciáticos da Grécia. Então, muita renúncia, muita paciência. E nós encarnados queremos aprender tudo rapidamente, sem esforço nenhum, sem renúncia nenhum. Por isso que todos nós somos muito ignorantes. Todos nós. Não é? Por isso. Então, o grande exemplo é desses grandes iniciados, é um exemplo para todos nós. Aí dizia: você tem que ter muita paciência. O Hierofante dizia, porque a centelha divina pode ser comparada a uma flor, e as pétalas da flor significam as virtudes divinas a serem desabrochadas. Vocês todos são botões que precisam ir desabrochando aos pouquinhos. Veja a flor de lótus, ela paira durante muito tempo sobre a superfície do rio para ir desabrochando. Na época de Jesus, Jesus comparou a centelha divina, a nossa alma, o nosso espírito, a um grão de mostarda. E os religiosos profissionais nem sabem o que são, esses teólogos e religiões, que é o grão de mostarda, não sabem. Por que é o grão de mostarda? Justamente por isso, porque o grão de mostarda, Jesus dizia, é o menor dos grãos. E ele, ao decorrer do tempo, ele vai, esse grão vai se desabrochando, suas pétalas, forma uma árvore frondosa que os passarinhos vão fazer seus ninhos. Como que ele diz? É o desabrochamento das virtudes divinas, a centelha divina. Então, todo esse candidato à verdade, aspirante à verdade, tinha que dar a luz de si mesmo. É a maiêutica socrática. O próprio Sócrates, alguns séculos depois, ele ensinava na sua filosofia peripatética de caminhar que cada
centelha divina deveria dar a luz de si mesmo. Ninguém vai acender a centelha de outro. Cada centelha divina tem a obrigação para consigo mesmo de buscar a verdade dentro de si mesma, porque a verdade não virá com mostras exteriores. A verdade vem de dentro, é no tempo interior da consciência. Então é preciso imergir, é preciso estudar, meditar, ir desabrochando a centelha divina em termos de discernimento, de conhecimento, de iluminação. É preciso a iluminação. E o Sócrates cansou de ensinar a filosofia peripatética em Atenas, né? E uma das razões pelas quais ele foi condenado à morte. Todos aqueles que quiserem ensinar exteriormente, fora dos templos iniciáticos, sempre foram condenados à morte. Krishna morreu flechado, Orfeu com espadas, Jesus, do jeito que foi feito, crucificado, quanta gente morreu esfolado por causa da verdade, por amor à verdade e querer transmitir a verdade exteriormente. Então, esse aspirante à verdade, aos poucos, ia fazendo uma pequena iniciação, depois a média iniciação, metodologicamente, tudo com pedagogia, com método. Ninguém vai aprender medicina da noite para o dia, demora 6 anos e tem uma metodologia para chegar lá. Engenharia também, assim, todas as profissões. Só que em termos de doutrina, quase ninguém tem método, quase ninguém estuda as origens de Deus, etc., e essas leis fundamentais. Esse mestre mesmo dizia, nessa encarnação, quem não souber o que contém esse código imortal, poderá ter lido bibliotecas inteiras, mas nada de verdadeiramente importante saberá, porque são os fundamentos, e nós vivemos nos desdobramentos, não é? Kali Yuga, nas trevas da terrinha aqui, ao invés do chão, não é fácil. Então esse aspirante à verdade era esclarecido de tudo isso. Quando ele chegava à alta iniciação, que estava preparado, o Hierofante dizia, bom, agora você vai fazer uma viagem. Se ele tivesse as condições mediúnicas próprias para a viagem, ele colocava a mão direita sobre a cabeça do neófito, fazia uma oração elevada, e ele saía do corpo e travava contato com o outro lado da vida. Não é? Via os céus e tudo mais do outro lado da vida. Se não, eles tiravam do grão de centeio, uma substância do grão de centeio, tomavam e abriam o chakra frontal, o chakra da terceira visão. E ele fazia a viagem. Hoje em dia, muita gente fez experiência com LSD, com ácido lisérgico, muita gente com êxtase. Tem gente, crianças, jovenzinhos aí tomando êxtase nessas baladas aí. Abre o plexo. Naquela balada você vai ver o quê? Escuridão. E os espíritos? Só. Então tem muito jovenzinho aí que nem sabe, fica tudo. Aí vai parar. Aonde? Na mão de psiquiatras, cômodos, etc. Entenderam o perigo de tudo? No Santo Daime, etc. Então, preciso. Na época, eram hierofantes, eram mestres que sabiam conduzir o jovem, não é? O aspirante. Então, fazia viagem, quando voltava da viagem, estava terminado o curso, estava iniciado, ele já conhecia os fundamentos da doutrina do caminho do Senhor, esse código imortal, já conhecia. Então, ele estava praticamente diplomado. Ele era obrigado a fazer um juramento de fidelidade, isto é, um juramento do silêncio. Você aprendeu tudo isso aqui dentro desse templo, hermético, fechado, oculto. Você tem que fazer um juramento que jamais você vai contar lá fora o que você aprendeu aqui dentro, ou o que você viu aqui dentro, o que da existência do templo, senão nós seremos atacados. Sempre aconteceu isso. Esse juramento era obrigatório, o juramento do silêncio, para não tornar os templos vulneráveis.
O Pitágoras mesmo, no tempo de Crotona, no sul da Itália, 2 templos de Juno e Apolo, que ele fez de jovens, alguém lá de dentro saiu, contou lá fora e os templos foram destruídos em Pitágoras. Então, havia esse juramento de silêncio. Feito isso, se dizia que as suas obras aí fora falem pelo seu conhecimento. Que as nossas obras falem pelo nosso conhecimento. É muito importante entender isso. Não precisa dar dignos frutos pelo exemplo, já dizia Jesus lá atrás. Pelo exemplo, já se percebe quem é o Espírito que está ali, conforme o seu comportamento. É muito importante entender isso. Feito isso, eles faziam o chamado ágape dos iniciados. O ágape é uma espécie de uma ceia, que mais tarde Jesus sempre fazia com os seus discípulos. E ficou a última ceia, que muita gente chama de Santa Ceia. Era a última ceia que Jesus reuniu todos os seus apóstolos, fazendo um verdadeiro ágape, em que ele praticamente estava se despedindo, dizendo: eu vou ser sacrificado, mas eu vou, mas volto logo, não vamos deixar ele órfãos. Então estava avisando os seus discípulos o que ia acontecer com ele, porque ele já sabia o que ia acontecer, não é? Então, esse ágape já era um costume que Jesus, vejam bem, Jesus na prática, pouca gente percebe que essa última ceia fazia parte do ágape dos iniciados no passado. Pouca gente percebe isso. Está cheio de teólogos aí ensinando coisas que não sabem bem o que está falando, principalmente nessas religiões todas por aí. Então, é um desdobramento da lei de Deus. Bom, então, essa formação dos iniciados, essa era a formação dos iniciados. Muito bem. Vamos examinar, então, agora, essas 5 leis que nós numeramos aqui agora há pouco, né? Assim, bem rapidamente, sinteticamente, para não cansar muito vocês. A primeira lei, então, é a lei de emanação. Esse mestre, na sua obra do Evangelho Eterno, diz: o termo criação é errado, gera conceitos falsos. O correto é emanação. Deus nada tira fora de si, mas emana de si. Nas próprias iniciações antigas, quem vai ao Bhagavad Gita, o sublime cântico da imortalidade, que é extraído de uma obra, uma epopeia hindu chamada Mahabharata. Nesse Bhagavad Gita, o Krishna tinha um discípulo. E ele sempre ensinava na base de diálogos, de Platão, assim, diálogos de Platão. E nesses diálogos, quando fala de Deus, Krishna diz: e o Ser Supremo imola-se a si mesmo para produzir tudo que existe. O Ser Supremo, Deus, imola-se a si mesmo, emanando, para produzir tudo que existe. Esses 2 universos cósmicos ao qual nós estamos unidos são um produto de Deus, não do Big Bang. Deus, uma essência divina, uma mente absoluta, universal. Então, tudo que existe no universo é emanação. Todos nós somos emanados. E aqui ao resto do chão, se nós observarmos que tudo sai de Deus, né? Tudo sai de Deus, pela lei dos 9 estados, que nós iremos falar mais para frente, a lei dos 9 estados, reino mineral, vegetal, animal, tudo direitinho, tudo tem emanação. Se nós observarmos, por exemplo, que o reino vegetal sai do reino, por emanação, do reino mineral. Vejam as plantas. As plantas, elas emanam sementes, emanam frutos, emanam flores, por emanação. Vejam as fêmeas dos animais, elas emanam os seus filhotes, os seus rebentos,
As mulheres emanam os seus filhos. Vejo que animais chamam filhotes. Quando o ser vivo estiver verticalizado, chamam filhos. Não sei por que filhote é filho, mas é assim. Não é? Tudo por emanação. Tudo que existe na superfície da Terra é emanação. A Terra vive, a Terra é um ser vivo. Toda a unidade viva que envolve o planeta é emanação, por emanação. Então, esse mestre um dia, conversando com ele, diz: repare que isso tudo é um prolongamento do poder emanador de Deus. Nós emanamos pensamentos, nós. Até suor, nossas glândulas sudoríparas emanam suor, são emanações. Quase tudo é emanação, se repararmos bem. Então essa lei de emanação, ela se desdobra ao infinito. Infinitamente simples nos fundamentos, infinitamente complexa nos seus desdobramentos. Lei de emanação. Está presente em tudo. A segunda lei, a lei de movimento, mesma coisa. Nada no universo está parado. Tudo se movimenta. Desde o infinitamente pequeno até o infinitamente grande. Desde o microcosmo ao macrocosmo. Desde o universo atômico ao universo cósmico. Se nós examinarmos de baixo para cima, é o que nós estamos fazendo, examinando sempre de baixo para cima, vejam que o átomo do universo atômico contém partículas subatômicas que se movimentam. As leis da dinâmica quântica são estudadas por grandes cientistas nucleares, coisas maravilhosas, não é? A física nuclear, movimentos, as subpartículas do prótons, do elétrons, nêutrons, etc., se movimentam. Lei da dinâmica quântica. Assim também as nossas células também são dinâmicas, né? Se reproduzem e tudo mais. Os nossos órgãos, os nossos sistemas fisiológicos, o sistema circulatório, o coração, a sua sístole, diástole, né? Ela dinamiza todo o sangue pelas artérias, pelas veias, não pode parar. Tudo é movimento. O sistema respiratório, por exemplo, os pulmões, eles se contraem e se distendem, inspiram e expiram, inspiram, movimento. Pode ver que nessa oração que eu li no começo aqui, Deus diz assim: e respiro na minha obra, sendo todo e a fração. O respirar significa movimento no universo todo. Se nós observarmos, por exemplo, a sociedade humana, nada está parado, um formigueiro humano se movimenta. Quem levar vida sedentária está indo contra a lei do movimento. Por isso que os médicos, sabendo disso, dizem: dinamizem-se, andem, movimentem-se, façam ginástica, porque quem leva a vida sedentária está indo contra a lei do movimento. Não pode ser assim, tem que movimentar tudo. A hora que para o nosso organismo, nós voltamos para o laboratório da natureza. Não pode parar. Vejamos, por exemplo, o planetinha nosso. Neste exato momento, o nosso planeta está girando em torno do seu próprio eixo a mais de 1000 km/h. Veja que velocidade em torno do próprio eixo. Agora, em torno do Sol, nosso movimento de translação está a mais de 100 mil km/h. Já imaginaram isso? O planeta trafegando pelo infinito a mais de 100 mil km/h. São 107 mil km/h, dizem os astrônomos. É uma coisa vertiginosa. Todos os demais planetas também, no sistema planetário, fazem a mesma coisa. Então, o movimento constante. Veja, por exemplo, a lei da relatividade do Einstein. Espaço e tempo são relativos a sistemas e movimentos. Lei da relatividade. Movimentam tudo. Há sistemas e sistemas que se movimentam.
aos movimentos das galáxias. Esse movimento, o universo todo está em movimento. Esse mestre dizia, numa ocasião conversando com ele sobre esse assunto, ele dizia: compare o universo cósmico a uma sanfona. Ele, a instante que ele se comprime, a instante que ele se afasta. Atualmente há um astrônomo, Edwin Powell Hubble, que deu o nome àquele radiotelescópio Hubble. Em Pasadena, em 1927, ele, com o radiotelescópio possante, descobriu que o universo está em expansão e confirmou a tese do Einstein. O Einstein sempre disse que o universo está em expansão. Então, tudo isso é movimento. O universo está em movimento. Essa é a lei do movimento. Assim, em linhas gerais, para todos entenderem. A outra lei da imortalidade: nada morre. O termo morte não deveria existir no planeta. O termo morte é inventado por religiosismos para poderem explorar as pessoas, para fazer missa de sétimo dia de presença, de 30 dias, não sei o quê, para faturar e para assustar as pessoas, porque ninguém morre. O nosso próprio corpo, que é 2/3 de água e 1/3 de pó organizado, a terra 2/3 de água e 1/3 de pó, ou de terra. Quando nós voltamos, quando acaba a nossa força vital, por velhice, provavelmente, ou uma doença, ou um acidente que nós estragamos a nossa roupagem carnal, a gente volta para o laboratório da natureza. Vira elemento químico, entra no laboratório da natureza, e o que diz a lei de transformação de força que o Lavoisier descobriu? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é um eterno vir a ser, é um transformismo. Nós um dia, ele dizia, reparem bem que todos nós somos planetas em miniatura, somos planetinhos, somos cadáveres recalcitrados. Ele dizia isso quando estava encarnado. E realmente isso acontece, não é? Nada morre. Nós apenas encarnamos, passamos uma temporada por aqui, estamos de passagem, peregrinando pela Terra, somos passageiros. Ninguém veio criar música sobre a Terra. Passamos uma temporada, depois o corpo volta para o laboratório da natureza, a Mãe Terra, e o espírito vai para a eternidade vibracional para o seu lugar espiritual. Então, o termo morte, um dia, vai ser riscado da natureza, dos nossos dicionários. Assim também é o problema da criação, como nós dissemos a respeito da emanação. Outro termo que não está correto é chamar de criatura humana. Se nós somos emanados e não somos criados, o termo criatura humana não diz corretamente o que é a realidade. Futuramente, quando houver maior consciência, eu estou criando um neologismo, chamaremos de emanatura humana. Os nossos dicionários, hoje, quem for ao dicionário não vai encontrar emanatura humana. Mas futuramente, quando todos descobrirem essas leis fundamentais, vão verificar que criatura humana não era mais correta, era emanatura humana. Somos emanados, não criados. Não é? Assim também o termo morte, não existe a morte. Morte não existe em Deus, nada morre, tudo vive. É a lei da imortalidade, o espírito é indestrutível. O que caracteriza o espírito, a centelha divina, é a sua indestrutibilidade. Importante entender isso. Por isso que quando alguém desencarna, ninguém deve ficar tão triste assim. É claro que a gente fica triste quando uma pessoa querida, um pai, mãe, irmão e tal, sai da carne, porque muitas vezes não vai nos fazer muita falta. A gente vai sentir muita ausência de pessoas queridas. Mas não deve se desesperar muita gente, porque ninguém morre, só passou para o outro lado. Para que Deus deu evidência para todo mundo? Para todo mundo não, para alguns. Né? Deu condições de se saber que quando a pessoa desencarna, dá para saber como é que está do outro lado.
justamente para mostrar que o Espírito é imortal. A maior prova da imortalidade do Espírito veio com Jesus. Jesus ficou 3 dias após o seu sacrifício na cruz, 3 dias no túmulo. 3 dias descansando porque sofreu muito. Depois o túmulo ficou vazio, porque foi desmaterializado. Ele aparece em espírito a Maria Madalena, que era uma grande vidente, a Maria e os demais apóstolos, porque quem não fosse vidente não ia ver Jesus. Jesus aparece em espírito. Quem vai à Bíblia, lamentavelmente, com as manipulações. O religiosista vai verificar que Jesus veio de carne e ossos e foi comer peixe no ar. O que é isso? Tudo errado. Está na Bíblia. Manipulação religiosista. Antropomorfizaram tudo. Então, o que acontece? O Espírito é imortal. A maior prova, por isso que ele escreve em folhetos dele. O túmulo vazio é muito mais do que a manjedoura. Muita gente se preocupa com a manjedoura, está certo, nascimento. Mas a maior prova da imortalidade do Espírito é Jesus. E as religiões ensinam tudo errado. Por quê? Porque ele morreu, vamos fazer missa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, esse carnaval todo. Chega no dia dos mortos, dia 1 de dezembro, lá. Vai todo mundo para o cemitério, vão lá colocar flor para quê? Para ossos. Porque se o espírito estiver ali, está frito. Morar no cemitério deve ser horrível. Pavoroso. Só tem espírito. O senhor Vivaldo chamava de pé de chumbo. Está por aí. Perdidos na atmosfera da Terra. Coitados. Não é? Então, a imortalidade é uma lei fundamental que está aqui ao resto do chão e nós não percebemos e entendemos tudo errado. A existência é outra lei fundamental que está ligada à imortalidade, né? Quando nós saímos, nós sempre existimos, sempre. Antes existimos em Deus. Quando fomos emanados com o centelho divino, nós fizemos todas as nossas encarnações, a nossa caminhada, estamos aqui do jeito que estamos agora. Nós continuamos a existir. Quando se desencarna, continuamos a existir. A matéria também existe, porque ela se modifica, a lei de transformação de forças. E o espírito é imortal, continua. Então, a imortalidade e a existência são duas leis que se entrelaçam. Não é? Muita gente, diariamente no planeta, por ignorância de tudo isso, milhares de pessoas pensam, em razão de dificuldades da vida, obstáculos, acham que são intransponíveis, se desesperam e acabam em gestos deslocados querendo pôr fim à existência, que chamam de suicídio. Há milhares de suicídios diariamente no planeta, lamentavelmente, e são recebidos normalmente no plano astral. Tem vários suicidas. Só escapa dos vários suicidas espíritos de muito nível se suicidam, pode acontecer. Mas tem até lá isso. Então ninguém deixa de existir. A existência é uma lei fundamental. Põe fim à encarnação, não à existência. Quando alguém faz isso, põe fim à encarnação. Antecipou a encarnação. A desencarnação põe fim, antecipou a desencarnação. E é responsável por essa antecipação. Tem que ter paciência. Não é fácil. Muito fácil falar, mas quem enfrenta situações dificílimas, o planeta tem 1 bilhão de espíritos que vivem encarnados abaixo da linha da miséria. Tem milhares de cegos, surdos, mudos, hemiplégicos, hidrocéfalos, mongoloides. Quanta miséria tem no mundo? Muita gente se desespera. Quer pôr fim à existência. Não põe. Por quê? Porque o espírito é imortal. Não é? Até uma filosofia existencialista, que não se confunde. O existencialismo todo mundo sabe que é de João Paulo Sartre. Ele também recebeu de outros filósofos alemães e tal, da Simone de Beauvoir, da Ernest Hemingway e tal. Só que a filosofia deles, ele escreveu uma obra, L'être et rien.
o ser e o nada. Ele acha que a existência é aqui, depois é o nada. Filosofia nihilista. E que teve uma movimentação grande na França, e expandiu para muita gente. Mas o existencialismo e tal é aqui só. Acabou aqui, acabou. É um erro grave. Não acaba, continua. A existência é uma lei divina. A quinta lei agora, a lei da habitação cósmica. Vamos falar da lei da habitação cósmica de uma maneira assim, bem sintética também. Esse mestre dizia assim: até o amendoim tem sua casinha. Os animais têm suas tocas. Os primatas têm suas cavernas. Não é? Jesus dizia assim: até os passarinhos têm seus ninhos. Os pássaros em geral têm seus ninhos. As raposas têm suas tocas. E o filho do homem, que era ele, não tem nem onde repousar sua cabeça. Quer dizer, Jesus, modernamente falando, era um sem teto. Ele não tinha residência. Ele andava nas residências dos apóstolos, da família dos apóstolos. Andava muito em Betânia, a 6 quilômetros de Jerusalém, onde ficava a Maria Madalena, com Lázaro e a Maria e tal. Ele ficava muito lá também para descansar, porque ele andava, ou em burricos, aqueles burricos, a pé. Ele tinha que fazer o trabalho dele, que era evangelizar o mundo da época, onde eles conviviam. Então, todo mundo precisa ter um teto. A humanidade planetária tem que ter sua habitação cósmica. Jesus disse: a casa do Pai, que é o universo todo, tem muitas moradas. Se há milhões, bilhões de espíritos, onde é que vão morar? Tem que morar. Só os cristos não têm essas moradas assim, porque os cristos atingem a ubiquidade, em toda parte. Vivem nos intermundos, é outra coisa, a classificação é outro nível. Mas a maioria dos espíritos do universo todo tem que ter moradas. Então nós precisamos conhecer um pouquinho a nossa morada cósmica, a nossa terrinha que nós vivemos. Sobre o aspecto físico, é fácil, todo mundo conhece geografia, história, tanta coisa, que todas as ciências hoje estão muito avançadas e tudo mais. Agora, sobre o lado metafísico, o lado meta, quer dizer, além do mundo físico, o que é que nós podemos falar da terrinha? Bom, primeira coisa, é um mundo de expiações. A terrinha é um mundo de expiações. Quando nós vamos à codificação kardecista, o Kardec classifica os mundos do universo em mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestiais. Isso ele escreveu com Kardec. Nesta encarnação ele quis simplificar tudo isso. Ele disse: não, na verdade vamos colocar assim: há mundo de expiações, há mundo de provas e há mundo de missões, são celestiais. A terrinha nossa é um mundo de expiações. Lamentavelmente é um planeta novo. Como é que surgiu esse planeta? Do quê? Do Big Bang? Não. Ele explica que há bilhões de anos atrás, o princípio sagrado designou 2 Cristos para realizar a condensação das energias através das legiões angélicas, para que uma nova casa cósmica viesse a acontecer. São esses 2 Cristos os responsáveis pelo nosso planeta. Por isso que eles reencarnaram muitas vezes aqui. Jesus 5 vezes e ele 37 vezes. Cristo não precisa reencarnar, mas eles se sentiram com uma responsabilidade que Deus lhes deu de conduzir esse planeta.
o mais rapidamente possível, com o mínimo de sofrimentos, a volta ao princípio. Então houve a condensação das energias, nós tivemos aqui inicialmente a crosta da Terra, o reino mineral, vegetal, animal, etc., até atingir a verticalidade e temos tudo isso que nós conhecemos aqui. Né? Mas é um mundo de expiações. Por quê? Porque a Terra, espiritualmente falando, já teve a sua infância espiritual. Atingiu a fase da juventude, com Jesus, e todas essas conquistas científicas, era eletrônica, tudo isso que nós estamos tendo, esses benefícios todos que a humanidade está tendo, é característica de um mundo já jovem, não tão infante, mas jovem. A ciência está avançando muito, está sondando o universo, quanta coisa maravilhosa está acontecendo. Por nós mesmos, quanto nós estamos nos beneficiando da era eletrônica, que é o terceiro estado de Deus, como ele fala. Quanta coisa essa Terra já chegou. Mas ela atingiu, já no ano 2000, atingiu um estágio em que ficou previsto, já lá em Isaías, capítulo 11 de Isaías, ele previu um novo céu e uma nova terra. Em Isaías. Então tem que haver, há um programa divino para mundos de humanidade. Na programação divina, até o ano 2000, a Terra teria sua fase da juventude. Depois ela teria que passar por uma nova fase, um novo céu e uma nova terra, a fase da maturidade. Poderia passar por essa fase pacificamente, tranquilamente, mas não aconteceu isso. Lamentavelmente, surgiram religiões, bloquearam a revelação, que é a luz do mundo, colocaram a humanidade nas mãos de religiosismos que estão aí. Os religiosismos são ignorantes, a ciência veio, está desmoralizando todos esses dogmas religiosistas, a ciência mesmo está contra, está misturando religiões com um princípio único e tal. Gerou o quê? Uma humanidade trevosa. E uma humanidade que, em vez de buscar desabrochar as virtudes divinas de cada um, estava desabrochando vícios antidivinos. A época da Kali Yuga, os hinduístas chamam de Idade das Trevas. Por quê? Nós chegamos no ano 2000, com tudo quanto é defeito, quanto é vício, máfias de todo tipo, não é? Máfias de narcotráfico, viciando a juventude em cocaínas, em morfinas, em ópio, em tanta coisa, pedofilias, sequestros, latrocínios. Só no Brasil, anualmente, por homicídios, desencarnam 50 mil no Brasil, vítimas de homicídio, de morte. 50 mil no Brasil. Olha o resto do planeta. Então, um planeta dessas condições, um planeta dominado por religiosismos que estão bloqueando tudo. Então, é um planeta sofrido e que já era para ter acontecido os grandes acontecimentos. Mas parece que o céu está dando um tempinho a mais, que é para dar tempo de pelo menos um terço, como Jesus falou lá na separação que acabou de ser ler, um terço sobrar para herdar a terra dos futuros ciclos. A Maria, o Sr. Oswaldo citava, quando apareceu em Fátima, naqueles 3 videntes de Fátima, dizia que vai ficar só um quarto. Jesus falou em um terço, a Maria falou em um quarto é menos ainda. E os acontecimentos telúricos, os acontecimentos calamitosos, já estão ocorrendo. Jesus dizia, Deus nada faz sem antes avisar através dos profetas, seus servos. Acontece que não há profetas no planeta com consciência a fim de avisar o planeta. Não existe. Quem é que tem condições de avisar o planeta hoje? Ninguém. Como é que o céu é avisado? Através de hecatombes. Então é uma terra que produz maremotos, tsunamis, terremotos em vários locais, tufões, furacões, vendavais,
deslizamentos, inundações. Esses avisos estão aumentando cada vez mais. São os grandes avisos de Deus dizendo: acordem, despertem, a humanidade está dormindo espiritualmente falando. Acordem, porque o Apocalipse, que é a última profecia da Bíblia, vai acontecer. Todas as profecias já aconteceram, vai ficar só uma sem acontecer? Não vai. E não se vai passar de uma etapa para outra, de um ciclo para outro, da juventude para a maturidade, sem que haja uma profilaxia, uma faxina, uma limpeza. Todos os religiosismos vão ser varridos, porque eles atrapalham muito. E todos esses vícios vão ser varridos. Quem vai no último capítulo do Apocalipse, capítulo 22, estará fora daqui. Seriam os cabritos que Jesus falava, né? As ovelhas ficam, os cabritos vão. Fora daqui os homicidas, fora daqui os idólatras, assim por diante. Veja o elenco dos fora daqui. Quando formos estudar o Apocalipse, nós vamos citar isso tudo. Então, o planeta, para ingressar no novo céu, na nova terra, que vai começar, deveria começar no ano 2000, está se prolongando um pouquinho. Os grandes acontecimentos estão por vir ainda, lamentavelmente. Muitos espíritos já estão sendo expulsos do planeta. Muitos. Então, qual é a demografia planetária? Como se compõe a demografia planetária? A demografia planetária se compõe de 72 bilhões de espíritos, dos quais 7 bilhões e 400 milhões estão na carne. O restante está do outro lado, de uma forma piramidal. Como é que se formou a demografia planetária? Inicialmente, pela própria evolução, as raças primitivas, etc., se deu através do poligenismo, não do homogenismo. A raça primitiva é a Eva. A Eva é a raça primitiva. Então, Eva não é o nome de um indivíduo, é um nome coletivo, é a raça primitiva, a raça autóctone da Terra, é a raça egípcia. Esse mestre diz: há 480 mil anos atrás, um orbe da estrela Capela, que é uma estrela alfa da constelação do Rochedo, lá houve necessidade de uma profilaxia, um apocalipse lá. Espíritos moralmente degradados teriam que ser expurgados, expulsos, degradados. Foram degradados até lá os adventistas para cá, os adamitas, na coletividade. Foram entregues ao Cristo daqui, o elo divino aqui, o Cristo planetário. E foram os adamitas que vieram compor com a raça primitiva evita a nossa demografia planetária. Então a demografia planetária é composta de evitas e adamitas. Muito bem. Então, essa é a composição demográfica. No plano astral, como é que nós estamos vivendo? Nós temos 7 céus. Temos 4 regiões, uma região astral inferior de ínferes, inferno. Existe. Porque todo mundo mora. Quem mora nas regiões infernais, mora mal, mora na escuridão, mora em precipícios, mora em regiões horríveis. O chamado licantismo, os espíritos não evoluem, mas têm quedas. Se apresentam com formas animalescas. Muitos homicidas, muitos sequestradores, muitos violentos aqui na carne já tem por licantismo, os videntes veem essa forma de animalescas, se comportam como animais e vão parar em lugares inferiores. O que tem muito lá são religiosos profissionais, que todo mundo fica aí, olha, papinha lá, fica paparicando o Papa, né? Fica paparicando e tal, que bonitinho que ele é e tal, mas ele está dirigindo uma instituição terrível, que é a besta do Apocalipse. E ele deve ter consciência disso. E todo aquele rol de cardeais e tudo mais, sabe que eles estão explorando tudo, combatem na revelação, chamam de coisa do demônio e tudo mais. Para onde vai parar essa gente? Em lugares terríveis.
muitos religiosos profissionais são os que mais descem para o lugar inferior. Então tem a raça, tem a região astral inferior, tem a atmosfera da Terra aqui, que são 70 quilômetros mais ou menos, são chamados, que esse mestre se chama de espíritos pé de chumbo. Quer dizer o seguinte, muitos que saem do cemitério, saem diariamente do cemitério, mais ou menos uns 200 mil, todos os cemitérios do planeta, uns 200 mil, 210 mil, reencarnam mais ou menos uns 220 mil, por isso que aumenta um pouco a demografia planetária para cá. 80% está desencarnando destrambelhadamente. Apenas 20% está merecendo um recolhimento. 80%. Destrambelhadamente, muitos ficam com aquela atmosfera da Terra, aí, e sem teto. Aí começa a procurar teto. E começa a ir nas casas, fica habitando as casas, o pessoal não sabe, está cheio de espíritos de casa por aí, porque também quer um tetozinho, tem teto de morar. É um morador sem teto. Se ele ficar no cemitério, fica morando no cemitério. Tem muitos que ficam na própria carne, no cemitério, e os bichinhos comendo. Tem. Cada desencarna, desencarna. Tem padrão. Depende de cada um. A responsabilidade é individual. Então tem de tudo. Aqui na atmosfera da Terra tem até espíritos de animais que desencarnam diariamente, ficam lá na atmosfera da Terra aguardando fêmeas para reencarnar, porque eles também precisam evoluir. Tudo isso no planeta de expiações. Vê que planetinha lindinho que nós estamos habitando. Desculpe falar isso, viu? Do outro lado está me ouvindo. Mas é verdade. É uma realidade. Não é flor que se cheire esse planetinha. Olha quanta coisa nós estamos. Se todo mundo fosse vidente, visse com os olhos abertos, esse mestre dizia, esse planeta seria um manicômio. Porque todo mundo é ignorante, pensa que é bicho, que é animal, que vê tanta coisa feia, vai parar em manicômios, psiquiatras, mas ele tem faculdades mediúnicas, não está preparado para aquilo, se assusta, começa a tomar remédio. A faculdade mediúnica não é doença, é uma graça divina, é um talento que Deus dá para ser usado no benefício do próximo. Acaba tomando um remédio sem precisar, cria uma tara no organismo, porque o remédio é uma droga, por isso que é drogaria. Fica sofrendo da doença sem ser doente. Então não dá para todo mundo ter essa mediunidade ostensiva aí. Por isso que, não é? O Sr. Oswaldo dizia que a mediunidade no planeta vive em estado de miserabilidade, porque não pode ser diferente. Poucos são os sacrificados que têm que enfrentar essa turminha do lado. Vê coisas maravilhosas, mas também vê coisas horríveis. Mas tem que se preparar para isso. Depois tem os umbrais, que vai de 70 quilômetros até uns 300 mais ou menos, em volta. Depois tem os postos de socorros e tal, que a turma está saindo dos umbrais, está sendo lavado e tal, do outro lado. Depois tem o terceiro céu, que está o nosso lar, que passou aquele filme que todo mundo conhece. Depois veio o quarto céu, da vida dos mundos invisíveis, quem vai ler, quarto céu, depois vem os céus superiores. Quinto céu, sexto céu, sétimo céu, são céus superiores. É para espíritos de nível. E o sétimo céu é uma maravilha. Não é? Certo? Por isso que é uma forma piramidal. Lá em cima, aqui embaixo na base, a maioria. A África, esses espíritos primitivos e tal, Nova Guiné, outra coisa e tal. Tem os espíritos intermediários e tem os espíritos de vanguarda, esses espíritos maiores. Então são números. E tem, comandando tudo, 7 chefes de escalões, porque eles são divididos em escalões. Quais são os 7 chefes de escalões? Vamos ver se eu me lembro. A Maria Madalena, que comanda essa parte do serviço socorrista, etc. Comandava antes a Maria. A parte intelecto e moral do planeta, a parte da mensageria divina, que traz a mensagem de Deus para todos nós, ainda é João Evangelista. E ele comanda sendo o diretor planetário. Então ele é o diretor planetário, tem os seus imediatos, os espíritos maravilhosos, belíssimos, que é a Maria, o Sócrates, etc. Mas parte de uma direção planetária. Depois tem os 7 céus,
Então tem a Maria Madalena, tem o próprio João Evangelista que comanda, tem o apóstolo Lucas, que é o Bezerra de Menezes, tem o Isaías, tem o Jeremias, o Buda, que é o Siddhartha Gautama, e o Pedro. São 7 chefes de escalões. Então veja, um diretor planetário, uma direção planetária de grandes espíritos, 7 chefes de escalões, são 7 escalões, depois de 7 em 7. Então tem uma forma piramidal. Essa demografia planetária tem 72 bilhões de espíritos, dos quais 7 bilhões e 400 milhões estão encarnados, o resto está do outro lado. Por isso que muita gente fala, mas se está aumentando a demografia planetária, de onde vem esses espíritos? É uma ignorância muito grande. Se tem muito mais espírito do outro lado do que aqui, tem fila para encarnar. Não tem tantos corpos para todo mundo. Entenderam isso? Então, nós vivemos desse desdobramento. Então, o planeta, ele é um planeta centenário. Por quê? O planeta pode ver que gira muito em torno do número 7. São 7 escalões que nós falamos. São 7 escalões. São 7 notas musicais. São 7 cores básicas do arco-íris. São 7 chakras, 7 plexos. 7 dias da semana. Por que 7 dias da semana? Por que não 8? Por que não 10? 7 dias da semana. O Apocalipse fala em 7 anjos, 7 trombetas, 7 selos, que tem aquele livro que tem 7 selos. Então, Jesus falou, não perdoai 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por que Jesus, que era um grande iniciado, falou isso? Não perdoai 7 vezes, 70 vezes. Aqui, ao resto do chão, muita gente não preparada diz, 7 é conta de mentiroso. Não é. Eu, quando era mulher, eu não via essas bobagens assim. 7 é muito conta de mentiroso. Não é. O planeta é centenário, pode ver que tem, até os homens têm 7 orifícios do corpo. As mulheres têm uma a mais. Não me pergunte que eu não sei porquê. Pode contar que tem uma a mais. 7 orifícios, mulher tem 8. E são as mais evoluídas. Também tem isso, né? Bom, então estamos conhecendo bem o planeta, tá certo? Em linhas gerais, será que eu não esqueci nada de falar? Deixa eu ver. É só isso. Por hoje está bom. Tem muitas informações. Medite sobre as informações. Reelabore e dê a luz de si mesmos.